Bom dia, irmãos. Bom domingo a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Deus e vamos ter aqui o nosso estudo de domingo, né? Como se fosse a escola dominical. E o título do estudo é O que é a vossa vida? Fala sobre a fragilidade da vida humana. Nós estamos vivendo esses tempos aí de crise no mundo inteiro e as pessoas estão tendo que parar para refletir, rever os seus conceitos, não é? E muita gente agora está reconhecendo como a vida humana é frágil. Vamos ler aqui Tiago 4, versículo 13 a 17. A falibilidade dos projetos humanos. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele faz essa consideração, né? Que a nossa vida, ela não nos pertence. Há um ser superior, um Deus, Senhor de todas as coisas, que é dono de nossas vidas. E a Ele nós devemos nos submeter humildemente e reconhecendo que tudo depende dele. Como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. No ano de 1995, o ator norte-americano Christopher Reeve sofreu um acidente ao cair de um cavalo em uma competição nos Estados Unidos. Por causa daquele acidente, o famoso ator de Superman, ou Super-Homem, ficou tetraplégico. A notícia veio como um raio para os fãs do ator e levou muitos à crise de depressão. Por quê? Confundindo o personagem com o ator, muitos se perguntaram: como pode o Super-Homem ter sido derrotado por um tombo de cavalo? Por mais forte, poderoso, rico ou conhecido que alguém seja, a realidade é uma só. Somos frágeis e mortais. No dia 10 de outubro de 2004, devido a um ataque cardíaco, o ator veio a falecer aos 52 anos. Então, aqui na lição, no estudo, nós relembramos, né, do que aconteceu com o ator Christopher Reeve, que ficou famoso no final da década de 70, início da década de 80, como Super-Homem. Foi um dos atores que melhor interpretaram esse personagem, o Superman. E ele caiu do cavalo, ficou tetraplégico, ficou muitos e muitos anos tetraplégico, de 1995 até 2004. Passaram 9 anos e ele veio a falecer com complicações da enfermidade dele, teve um ataque cardíaco e faleceu, podemos dizer, jovem ainda, né? Aos 52 anos. O apóstolo Tiago, lidando com essas questões da vida, questiona: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago 4, verso 14.
Esta é uma realidade que nos remete ao Antigo Testamento. O sábio Salomão, grande observador da vida, disse: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há o banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o tomam em consideração. Isso tem paralelo no livro de Jó, no capítulo 7. Vamos manusear aqui a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, você que está participando desse estudo. E vamos lá, em Jó, capítulo 7, versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó está falando aqui da vida terrena, né? Desses tempos que nós passamos aqui neste mundo. Nós somos assim mesmo, né? Somos frágeis, sabemos que nosso corpo vai para o pó. Ele não está aqui entrando no mérito espiritual, ele está falando da vida física. O Salmo 39, vamos ver também, Salmo 39, versículos 5 e 6. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então aqui o salmista também, o salmista Davi, ele faz essa consideração. Mas Davi já entra também aqui no aspecto espiritual, no versículo 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Esperança de salvação, esperança de vida eterna, esperança de que, ao passar deste mundo, nós temos algo além. Nós temos uma promessa de Deus de que aqueles que confiam no Senhor já passaram da morte para a vida. Aqueles que confiam em Jesus já passaram da morte para a vida. Mas as considerações aqui, elas principalmente se referem à nossa transitoriedade terrena. O Salmo 90, a conhecida oração de Moisés, expressa a transitoriedade do homem da seguinte forma. Salmo 90, versículos 9 e 10. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O que fazer, então, diante da fragilidade da vida humana? O próprio salmista responde. Versículo 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que está em jogo é como agir diante desta realidade. Esta é a ênfase de Tiago, quando escreveu à igreja, tendo como tema unificador a perspectiva cristã no período de tempo em que vive a igreja aqui neste mundo. O trecho em pauta, aqui Tiago 4, de 13 a 17, proíbe uma atitude arrogante e de vanglória, que deixa de levar em conta a transitoriedade desta vida, de reconhecer que esta vida é passageira, que estamos aqui de passagem. Como devem agir os homens e as mulheres de Deus que entendem a fragilidade da vida humana e que querem agradar-lhe? É isso que nós vamos ver
daqui em diante, segundo a perspectiva de Tiago, como é que nós devemos agir diante dessa fragilidade, dessa transitoriedade do homem aqui neste mundo. A primeira recomendação aqui do apóstolo Tiago, nós vemos aqui no versículo 13 e também no 14. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então nós devemos, em primeiro lugar, segundo a palavra aqui de Tiago, devemos ter cuidado com a arrogância. Com a arrogância. Inclusive aqui no verso 16, ele diz, entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, jactância, ela diz respeito à arrogância, aquele orgulho exacerbado, arrogância. Então devemos evitar isso. Diante do reconhecimento da nossa fragilidade e da nossa transitoriedade neste mundo, devemos ter cuidado com a arrogância. Tiago dirige uma mensagem aqui especialmente aos comerciantes que tinham a intenção clara de obter lucro, aqueles que decidem aonde ir e quando ir, quanto tempo vão permanecer e têm absoluta certeza de que obterão lucro desta operação. Então há aqui uma crítica às pessoas que deixam Deus e seus valores fora do seu estilo de vida. Então ele fala dos projetos humanos que não levam em conta a soberania de Deus, que não levam em conta os planos de Deus para a vida humana. Então ele dirige aqui especialmente aqueles que só estavam atrás de lucros, atrás de bens materiais, de conquistas materiais, e não eram submissos a Deus. Então ele faz aqui uma advertência, uma crítica, e chega a dizer o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então nós temos que colocar tudo na perspectiva divina. Jesus nos evangelhos faz afirmações importantes sobre aqueles que depositam suas esperanças nos bens. Nós vemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, uma palavra aqui do Senhor Jesus, o versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus fala sobre o perigo de uma pessoa colocar o seu coração em tesouros terrenos, porque se a pessoa coloca o seu coração em bens terrenos, é ali que ela vai colocar a sua esperança. E Jesus fala que bens terrenos são passageiros também. Né? A traça come, a ferrugem corrói, ladrões minam e roubam. Então, se a pessoa coloca o seu coração em bens terrenos, tudo vai se acabar, tudo vai se esboroar, tudo vai se desfazer, se desintegrar. Então, essa pessoa também vai ter a sua vida destruída, né? Com o tempo e principalmente na eternidade. Lucas 12, ainda palavras do Senhor Jesus, Lucas 12, o versículo 15, o Senhor Jesus nos fala: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E também Lucas 16, versículo 13,
Jesus também aqui falando. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não há aqui uma crítica à riqueza em si, mas à arrogância jactanciosa na obtenção de lucros. Está em jogo a arrogante pretensão de se viver no autocontrole, na autossuficiência da vida. Nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia no mundo inteiro. Olha aí como empresas estão quebrando, como famílias estão quebrando, porque colocaram o coração somente nos bens materiais. Vemos a economia mundial aí está transtornada. Nós podemos dizer que está um pandemônio. Essa pandemia está trazendo um pandemônio na economia das pessoas, na economia mundial. Países ricos aí estão assustados. O Brasil mesmo está em grandes dificuldades. As perspectivas não são das melhores, porque colocaram o seu coração, colocaram o seu futuro em coisas incertas, como dinheiro, bens materiais. A Bíblia condena atitudes de soberba e arrogância. Nós vemos lá no Salmo 10, vamos aí manusear a Bíblia, Salmo 10, de 3 a 5. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos, ó Deus. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza ou ridiculariza. E chega a dizer aqui no verso 6, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Então o Salmo 10 aqui faz essa crítica, né, aos ímpios e aqueles que se esquecem de Deus, colocam o seu coração nas suas riquezas, nas suas conquistas, nas suas ganâncias, coloca o seu coração no dinheiro. Provérbios 8, vamos continuar manuseando a Bíblia. Eu até quero pedir aos irmãos que fiquem sempre com a Bíblia na mão, para que vocês estejam consultando a Bíblia junto comigo, para nós lermos juntos, não é? Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Provérbios 11, versículo 2. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Evangelho de Marcos. Vamos lá novamente, no Novo Testamento. Marcos 7, de 20 a 23. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E vamos agora ver o que João nos fala. O apóstolo João, em 1 João 2, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não procede do Pai, mas procede do mundo. E o versículo 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, cuidado com a arrogância. O versículo 3 de Tiago 4: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O arrogante quer controlar até mesmo a Deus, tentando fazer com que o próprio Deus haja de acordo com a sua vontade, exigindo que ele faça aquilo que está em seu coração. Aliás, este é um dos motivos pelos quais muitas orações não são respondidas. Em Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ele fala isso porque no versículo anterior, ele fala aqui da cobiça. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Depois ele é mais enfático ainda no versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A segunda coisa importante que a gente aprende aqui nesse texto de Tiago 4, de 13 a 17, é que nós devemos depender totalmente de Deus. Lemos aqui os versículos 15 e 16. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Você pode estar pensando: então é errado fazer planos, sonhar, projetar? De forma alguma. A resposta está no versículo 15. Devemos o quê? Dizer se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em vez da atitude autoconfiante dirigida para este mundo, expressa no versículo 13, as pessoas devem restringir todos os seus planos e esperança à vontade do Senhor. Deve ser reconhecido que este mundo não é um sistema fechado. Há uma influência superior, espiritual, fora da esfera material, que determina tudo. Em última análise, o êxito ou fracasso dos planos, na verdade, a própria continuidade da vida, dependem dessa esfera espiritual, essa esfera superior. Por isso nós até já ensinamos na igreja aquela questão do corandel. Corandel é um termo latino que fala diante de Deus. É reconhecer que toda a nossa vida, toda a nossa existência está diante de um Deus. Um Deus que nós não vemos com os olhos carnais, mas está presente em todos os lugares, em todas as esferas da vida, como Jesus disse lá no capítulo 4 de João, do Evangelho de João, que Deus é Espírito. Deus é Espírito, onipresente, está em todo lugar, né? E é também onipotente, onisciente, também onividente, né? Deus vê todas as coisas. Então é importante reconhecer essa soberania de Deus, essa onipresença de Deus e dependermos totalmente dele em todas as áreas da nossa vida. Há, portanto, um convite, entrega total à providência de Deus. Numa de suas parábolas, lá em Lucas 12, de 13 a 21, Jesus fala sobre um homem rico
que arrazoava em seu coração: farei isto, derribarei, reconstruirei, recolherei. Ele usa vários verbos, né? Então direi à minha alma: descansa, come, bebe e regala-te, que tem muitos bens para muitos anos. Né? Ele falava em derrubar os celeiros que ele tinha, reconstruir outros maiores, recolher muito mais produtos, né? Lá da sua colheita. E ele então, de maneira orgulhosa: olha, eu sou super rico, tenho muita coisa para muitos anos, e vou dizer à minha alma: come, bebe, regala-te. Até que lhe ouve uma voz, fazendo dura advertência: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Mateus 6, versículo 27. O apóstolo Paulo expressou sua submissão à vontade de Deus no cumprimento de sua missão. Vamos ver aqui outras referências bíblicas, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Atos 18, versículo 21. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E ele então, embarcando, partiu para Éfeso. Temos também aqui Romanos, capítulo 1, versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Temos também 1 Coríntios 4, versículo 19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Temos também 1 Coríntios 16, versículo 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então temos aqui vários exemplos de submissão à vontade de Deus, exemplos do apóstolo Paulo, sempre colocando todos os seus planos, todas as suas ideias diante do Senhor, para que a vontade de Deus prevalecesse sobre a vontade dele. Também Filipenses 2, versículo 24. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Esta expressão de colocar a vontade de Deus, se Deus quiser, não pode tornar-se um jargão ou chavão nos lábios dos cristãos, ou ainda pior, um talismã. Não deve ser uma mera força de expressão. O autor de Hebreus, no capítulo 6, versículo 3, ele fala: isso faremos se Deus permitir. O importante é que este princípio esteja fixo em nossas mentes. Não conseguimos fazer nada sem a permissão de Deus. Enquanto planejamos, não podemos nos esquecer de quem somos. Como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. É como nós vemos em Tiago 4, versículo 14. E o terceiro ensinamento que a gente aprende aqui de Tiago 4, de 13 a 17, é que devemos fazer o bem. Em todos os nossos projetos, nós devemos ter como alvo também fazer o bem, quer dizer, não pensarmos só em nós mesmos, temos que pensar nos outros também. Então, em primeiro lugar, não devemos ser arrogantes. Em segundo lugar, temos que depender totalmente de Deus. Em terceiro lugar, devemos também procurar fazer o bem.
fazer o bem para Deus, fazer o bem também para nós mesmos, mas especialmente fazer o bem para os outros, para o próximo. Nós vemos aqui Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago liga todos os versículos anteriores com esse versículo 17. Podemos pensar no seguinte: onde está a razão de nossa existência? Se nossa vida é curta, além de glorificar a Deus, entregando-nos totalmente em suas mãos, que mais podemos fazer para torná-la agradável a Deus? A resposta está em fazer o bem ao próximo. Provavelmente Tiago tivesse em mente Provérbios 3, 27, 28. Esse é o tema que liga nosso versículo, tanto com o que precede, quanto com outras sentenças de Tiago. Mas vamos ver primeiro aí, Provérbios 3, versículos 27 e 28. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. E vamos ver também aqui outras assertivas do próprio Tiago, na sua carta, no capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E também capítulo 3, verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, Tiago está falando aqui de misericórdia. Nós temos que ter misericórdia de quem? Do nosso próximo. E fala aqui também de justiça, semear a justiça e promover a paz, também em relação ao nosso próximo. Portanto, o versículo 17 de Tiago 4 fala que nós temos que fazer. A fé e a obediência não atuam no saber fazer, mas no próprio fazer. Então não deve ficar só no discurso, deve partir para a prática. A este princípio, Paulo e João fazem coro. Vamos ver lá, Gálatas 6, o versículo 10, que o apóstolo Paulo fala. Gálatas 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora o que diz João? 1 João 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então nós temos aqui a palavra de Tiago, nós temos aqui referências lá em Provérbios de Salomão, nós temos recomendações do Senhor Jesus, sempre em relação ao próximo, a fazer o bem ao próximo. Nós temos aqui recomendações do próprio apóstolo Paulo, do apóstolo João, que nós devemos visar também o bem do nosso próximo. Porque o que é a vossa vida? Então não podemos colocar em perspectiva somente os nossos interesses, os nossos projetos, as nossas ambições. Nós temos que colocar em primeiro lugar a vontade soberana de Deus
e temos também que contemplar o nosso próximo. Estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão muito egoístas, né? As pessoas estão apenas colocando os seus desejos, colocando a sua ganância, colocando as suas ambições em primeiro lugar e muitas vezes em detrimento do próximo. Aí vem a corrupção, aí vem o roubo, aí vem os crimes, até assassinatos ocorrem porque o importante é o que eu quero, é o que eu penso, o que eu desejo. É aquela máxima de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Para eu atingir meus objetivos, as minhas finalidades, não importam os meios. O importante é eu conseguir aquilo que eu quero. E aí não leva Deus em consideração, não leva o próximo em consideração. Graças a Deus tem muita gente boa no mundo, né? Tem muita gente que procura agir de maneira correta e visando o bem do próximo e principalmente aqueles que visam a glória de Deus em tudo o que fazem, especialmente nos seus projetos de vida e até nos seus negócios. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor. Reconhecer o que é a nossa vida na perspectiva divina, o que nós somos aqui nesse mundo, a nossa transitoriedade aqui no mundo, a nossa fragilidade, e repetindo o que diz aqui o apóstolo Tiago, que devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Jesus ensina isso lá no capítulo 6 de Mateus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, que essa palavra venha dar cada vez mais sabedoria aos nossos corações e que sejamos mais humildes diante do Senhor e que sejamos sempre cada vez mais submissos à sua vontade soberana em nome de Jesus. Vamos fazer aqui uma breve oração. Senhor, abençoe a cada irmão, a cada irmã e que todas as suas vidas estejam diante do altar do Senhor. Que coloquem sempre seus corações diante do Senhor, para que tudo o que planejarem fazer tenha a palavra final do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa, a palavra final, vem dos lábios do Senhor. Que assim seja sempre em nossas vidas. Abençoe ao Pai este dia, abençoe este domingo e que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o Senhor da Igreja, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.